nosso coração e trabalhar o nosso espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Queridos, abram as suas Bíblias em Lucas, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 10 ao 12. Lucas 16, 10 ao 12. O título da ministração de hoje é Vivendo em Integridade. E por que o Senhor trabalhou esse tema? Porque nós viemos de uma pegada de fé, amém? Mas é impossível nós termos uma caminhada de fé se nós não tivermos uma caminhada de integridade diante do Senhor. Uma é a outra perna da outra. Nós não caminhamos só com uma perna, nós não somos saci, não é verdade? Nós caminhamos com as duas. Então, se nós temos fé, nós temos que ter fé e integridade. Fé e integridade. E essas duas pernas nos levarão ao lugar que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Queridos, o que é ser íntegro? Ser íntegro é estar alinhado com a vontade de Deus. Mas não é somente isso. Ser íntegro é construir esse alinhamento total entre a vontade de Deus e quem somos. Entre a vontade de Deus e o que cremos. Entre o que cremos e quem somos. Entre o que somos e o que pensamos. Entre o que pensamos e o que falamos. Entre o que falamos e o que fazemos. E entre o que fazemos e como nos relacionamos um com o outro. É muito comum, amados, nós encontrarmos no nosso meio pessoas que até têm uma boa vida, ou que até têm bons pensamentos, ou que até têm boas intenções, ou que, quem sabe, são até pessoas de oração, mas ainda não despertaram para a realidade de uma integridade profunda. Sabe, queridos, a verdade é que a integridade é um desafio, mas é um desafio que precisa ser aceito e encarado por nós, para que nós venhamos viver a vontade de Deus. Porque sem ser íntegro, sem ser inteiro, integridade significa isso, inteiro, sem falsidade. Queridos, a verdade é que nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque os homens podem nos ver. Por exemplo, você vem aqui na igreja e muito provavelmente as pessoas têm uma visão de você. Muito provavelmente não, é certo. Nós temos visão sobre pessoas. Nós olhamos para pessoas e nós formamos visões sobre pessoas. Mas você chega em casa, as pessoas têm uma outra visão sobre você. E talvez você chegue no trabalho, as pessoas têm uma outra visão sobre você. O segredo de uma vida com Deus, de uma vida plena com Deus, é que nós venhamos alinhar as visões que todas as pessoas têm de nós, àquela visão que Deus tem de nós. Como é que Deus te vê no oculto? Como é que Deus te vê no secreto? Como é que Deus te vê quando ninguém está te vendo? Como é que Deus vê os teus pensamentos? Se eu chamasse aqui um de vocês para falar sobre mim, em cima desse altar, será que depois que você descesse, eu chamasse o Senhor, Deus, para falar sobre mim, aqui em cima desse altar, será que Ele falaria algo parecido com aquilo que as pessoas falam sobre mim? Será que se fosse necessário que Deus testemunhasse ao meu favor, ou contra mim, ou simplesmente sobre mim diante de pessoas, o que será que Deus falaria? Sabe, amados, a verdade é que a integridade é a porta para um relacionamento mais profundo com Deus, porque a partir dela é que nós vamos expressar a santidade. Sabe, às vezes eu vejo uma desconexão entre santidade e integridade. As pessoas, elas acham que elas são santas porque elas oram muito.
As pessoas acham que elas são santas porque elas não faltam os cultos na igreja. Elas vêm no culto de celebração, elas vêm na escola de crescimento, elas vêm na sala de oração, elas não faltam célula, e daí elas em casa oram e elas fazem devocional, e elas têm uma vida de oração. Porém, quando elas descem para o chão da fábrica, quando elas descem para o dia a dia, aonde a vida é construída dia após dia, muitas vezes o que ela vive no dia a dia não tem uma relação direta com a santidade que ela expressa nos seus momentos de oração, nos seus momentos de leitura da palavra ou nos momentos em que ela está na igreja. E infelizmente, amados, infelizmente, existe sempre aquela tentação de que, então a solução é eu parar de ser hipócrita e parar de ir para a igreja. Ei, peraí, não. Então a solução é eu parar de ser falso, fingido, porque a minha vida fora da igreja não é aquilo que é a minha vida dentro da igreja. Não, peraí, está errado. O que você precisa não é abandonar o caminho do Senhor, mas o que você precisa é ser aperfeiçoado nele. Compreendem? O que você precisa não é largar a Deus e nem largar os projetos e os planos e os sonhos de Deus na sua vida, mas permitir que a sua vida se torne a expressão desse plano, desse sonho, desse projeto. E isso muitas vezes vai trazer desafios a você. Traz a mim. Quantas vezes eu sou desafiado a pensar fora do Evangelho? Quantas vezes eu sou desafiado a agir fora do Evangelho? Quantas vezes eu sou desafiado a tratar pessoas fora do Evangelho, fora daquilo que o Senhor diz que eu devo fazer? Existe sempre a tentação de nós abandonarmos a nossa integridade. Porém, queridos, a verdade é que todas as vezes que nós abandonamos a nossa integridade, na verdade nós não estamos abandonando somente a integridade, mas nós estamos abandonando a nossa santidade, nós estamos abandonando a nossa sã consciência. Toda vez que nós temos dois discursos, toda vez que nós chegamos perto de pessoas e nós dizemos, cara, eu amo você, estamos juntos, você e eu somos irmãos, vamos construir coisas juntos, e depois eu digo, puxa, aquele cara ali, não, puxa vida, não gosto dele, mas ele é muito assim, ele é muito assado, mas isso, mais aquilo, irmão, toda vez que você faz isso, você está abrindo mão da boa consciência e da integridade que Deus tem dado para você. Só que o Senhor nos chama a termos um só discurso. O Senhor nos chama a termos um só coração. Sabe, a palavra de Deus fala lá em João, capítulo 8, versículo 20, que é certo, aliás, Jó, perdão. Não vi o acento no ó. Jó 8, 20 diz o seguinte, pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Sabe, irmãos, existem lugares que Deus ainda não entrou na nossa vida. Muito obrigado, querida, Deus abençoe. Porque nós não deixamos. E não é que nós não deixamos porque nós não entregamos. Quem sabe são lugares que você até já entregou em oração. Deus, cuida da minha família. Você já entregou a tua família para o Senhor, amém? Amém? Glória a Deus. Deus, cuida do meu coração, muda o meu coração. Você já entregou o teu coração para o Senhor, amém? Amém. Agora eu te pergunto, irmão, por que muitas vezes, mesmo entregando, Deus, cuida da minha vida financeira. Você já entregou a tua vida financeira para o Senhor, amém? Amém. Agora, por que muitas vezes, mesmo entregando para o Senhor as nossas finanças, a nossa saúde, a nossa família, o nosso coração, muitas vezes nós passamos por lutas nessas áreas, porque nós não estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade, da nossa maneira de pensar, do nosso querer, da forma que nós achamos que as coisas estão certas, para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre vai nos tirar da nossa própria vontade. Queridos, entenda, quanto mais desafios você aceita no Senhor, quanto mais você permite que Deus mexa na sua vida. Por exemplo, eu conheci pessoas com problema de ira. Queridos, não é fácil uma pessoa com problema de ira deixar de se irar. Não é fácil uma pessoa com problema de ira abrir mão da sua razão, abrir mão da sua certeza, abrir mão das suas formas de fazer as coisas. Mas pode não ser fácil, mas é necessário.
Não é fácil para um homem ou para uma mulher abandonar a sua forma de pensar e a sua forma de construir a vida. O problema é que muitas vezes a nossa forma de construir as coisas vai de encontro à forma como Deus quer que nós venhamos construir. E nós temos que decidir quem é que vai habitar no trono do nosso coração. Se Deus ou nós. Você precisa decidir quem realmente é o Senhor da sua vida. Se Deus ou você mesmo. Porque quem sabe você possa construir algumas coisas, você possa até chegar em alguns lugares bons. Mas, queridos, tudo que nós construímos sem Deus, tudo que nós construímos sem integridade, tudo que nós construímos de uma forma dupla, e a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores, no final vai nos trazer sofrimento. Pode ser a sua família, pode ser a sua vida financeira, pode ser a sua carreira profissional. Tudo que você construir sem integridade, tudo que você construir em resistência à vontade de Deus, gente, eu já estive nesse lugar. Eu já estive nesse lugar. E foi um lugar que me trouxe muito sofrimento. Sabe, eu lembro que eu muitas vezes fui trabalhar pela manhã, e eu não estou falando contra trabalho, pelo contrário, eu acredito que o lugar que Deus te colocou é o lugar que você exerce o teu ministério, teu trabalho faz parte do teu ministério. Mas eu sempre tive chamado pastoral, e durante algum tempo eu resisti a isso e eu desejei ir para outros lugares. Quando eu construí a minha empresa, foi uma tentativa de ir para outros lugares, foi uma tentativa de dizer para Deus, não Deus, eu sei que o Senhor tem um chamado, quem sabe um dia aconteça, mas nesse momento eu vou construir para mim, eu vou tomar conta da minha vida. E gente, minha empresa foi bênção, minha empresa me fez prosperar, sabe? Mas havia uma ruptura, uma rachadura no meu coração, porque existia um lugar para o qual Deus estava me chamando, existia um ministério que Deus estava me entregando, mas por outro lado existia uma resistência do meu coração dizendo, não não dá, e eu ia para a empresa, gente, eu ia trabalhar, eu prosperava, eu ganhava dinheiro, e às vezes a gente tem essa métrica de que quando a gente está prosperando e ganhando dinheiro, é porque a gente está no lugar certo, mas nem sempre, queridos, Deus vai colocar você em lugares de prosperidade, e esses lugares serão definitivos. Às vezes o lugar de prosperidade aponta para um próximo tempo na sua vida, onde você vai viver ainda melhor, mas você vai viver centrado na vontade de Deus. Esse é o segredo. E eu vivia esse cabo de guerra com Deus. Deus me puxando para um lado e eu do outro. Deus dizendo, vem para cá. E eu dizendo, mas eu quero aqui. E Deus dizendo, larga isso aí. E eu dizendo, mas é bom. E Deus dizendo, filho, eu vou te sustentar. E eu dizendo, mas aqui eu ganho bastante dinheiro. E no final das contas, queridos, aquilo só trouxe para mim sofrimento. E quando eu falo sofrimento, eu falo de sofrimento interno, desconexão. Parecia que meu coração estava rachado, eu não estava no lugar que Deus tinha para mim. Aquilo trouxe para mim perca no sentido de que a minha família não estava caminhando como devia caminhar, o meu ministério não estava caminhando como devia caminhar, e até o momento em que Deus deu o ultimato, formou situações que me colocaram no ministério e eu aceitei. E hoje, gente, eu posso dizer para vocês que eu vivo uma conexão entre o que eu faço e quem eu sou. Hoje o meu discurso é o mesmo, em todas as áreas da minha vida. Será que você tem essa graça? Será que você tem essa graça no seu casamento? De você chegar em casa e amar a sua esposa, agradar a sua esposa, agradar o seu marido, amar seu marido, mas da porta para fora, você falar as mesmas coisas que você fala dentro de casa sobre o seu casamento, fora de casa? Será que você tem essa graça de trabalhar em um lugar que você ama, que você sabe que é seu, que você se sente realizado, que você sabe que está no centro da vontade de Deus, mas que quando termina o expediente, 6 horas da noite, você chega em casa e você diz, cara, amanhã vai ser o dia que eu vou produzir mais, eu sei que Deus está nesse lugar, eu sei que esse lugar é o lugar de Deus para mim, e você chega em casa e diz, meu amor, meu marido, foi bênção o trabalho hoje, como rendeu, como foi legal, eu estou ansioso pelo dia de amanhã. Nós vivemos em desconexão, amados, e nós nos perguntamos por que não avançamos. Deus está dando para essa igreja, nesse tempo, uma chave, que é a chave da entrada na terra prometida.
Nós estamos saindo do deserto e nós estamos entrando na terra que Deus nos deu. Será que você vai estar alegre quando você lavrar a terra? Será que você vai estar alegre quando você construir casas? Será que você vai estar alegre quando você semear? Ou será que vai ser simplesmente mais um tempo aonde você vai fazer coisas porque te mandaram fazer coisas e depois você vai voltar para casa e dizer, amanhã tem mais. Não é assim que se vive, amados. Não é esse o plano de Deus para nós. Queridos, eu estou falando já há algum tempo. Estou tendo muitas reuniões. Presbitério, liderança. Cadê o pessoal do F5 aí? Dá um glória a Deus. Mas dá um glória a Deus de verdade, gente. Tá, eu peguei vocês despreparados. Vou tentar de novo. Dá um glória a Deus aí. Amém. Sabe, esse povo que deu glória a Deus aí estava no F5. E no F5, amados, eu estava falando sobre visão. E como nós precisamos mudar a nossa visão. Querido, você já parou para pensar como muitas vezes a tua visão tem sabotado você? Eu preguei sobre fé algumas semanas atrás, eu falei sobre o fato de muitas vezes nós vivermos uma vida de esperança e chamar essa vida de esperança de vida de fé. A gente vive dizendo, eu sei que um dia Deus vai abençoar. Eu sei que um dia as coisas vão melhorar, eu tenho fé, eu tenho fé. Só que no final das contas, irmão, você só fica lá parado esperando as coisas acontecerem. E se a bênção segue aquele que crê, para onde é que você está indo para a bênção te seguir? Muitas vezes nós estamos parados, esperando que a bênção de Deus nos siga. Mas Deus espera que nós venhamos dar passos de fé. Você já parou para pensar como a sua visão pode estar lhe limitando? Você já parou para pensar como toda vez que você olha para alguém que está vivendo um momento bom e diz assim, coisa boa é ver o rico viver. Eu vi essa frase essa semana. Você está se chamando de pobre e está acreditando nisso? Você já parou para pensar que todas as vezes que você olha para outras pessoas crescendo, conquistando, construindo, e você deixa a inveja entrar no seu coração, ainda que de uma maneira muito camuflada, isso está prendendo você nos lugares que você está e impedindo você de ir para os lugares que Deus quer te colocar? Amados, nós estamos aqui num campo de treinamento. Essa igreja se tornou um quartel-general. É o momento de nós nos tornarmos um exército. Queridos, nós estamos transicionando da visão de uma igreja pequena para uma igreja grande. Amém? Da visão de uma igreja de bairro para uma igreja que vai tocar essa cidade, esse estado, essa nação e o mundo. Amém? Glória a Deus, mas para isso, querida, a mudança não acontece quando a gente muda de prédio, a mudança acontece quando nós mudamos o coração. E falando de integridade, amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não dá para vocês agirem como pequenos e dizerem que são grandes. Não dá para vocês assumirem uma posição de escravos e dizerem, mas agora nós somos uma nação. Quais são os lugares que tem te escravizado? Irmão, eu tenho aprendido uma coisa, e eu tenho falado isso, estava falando isso para os líderes do louvor hoje mais cedo. Não nessas mesmas palavras. Muitas vezes, muitas pessoas são escravas das suas contas bancárias. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou dizendo que você precisa ser responsável. O que tem que mudar não é o seu padrão de consumo, o que tem que mudar é a sua visão. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você adequa o teu estilo de vida ao teu salário, você precisa mudar a visão. Você precisa adequar o seu estilo de vida ao seu propósito. Salário, irmão, é o de menos. Você crê que Deus é o rei de todo ouro e de toda prata? Por que você está preocupado com quanto você ganha ou quanto você vai deixar de ganhar, irmão? Entende? Se você tem uma visão clara daquilo que Deus tem para a sua vida, se você tem um projeto claro no Senhor de aonde você quer chegar, querido, a verdade é que se esse projeto veio do céu, é Deus quem vai mandar o recurso. Se esse projeto veio do céu e Ele se responsabilizou junto com você por essa visão, irmão, não importa. Agora uma coisa é verdade, você precisa soltar as amarras
que te prendem, as amarras da pobreza, as amarras da falta de visão, e alinhar o teu estilo de vida à fé que você tem declarado. Sabe, eu tenho vivido isso. E todos os dias, de domingo a domingo, eu tenho acordado 6, 7 horas da manhã. E raro é o dia que eu não vou dormir meia-noite. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu falei para o cara, 2 dias da minha agenda, o cara disse, nossa, mas tudo isso? Daí a forma que ele expressou foi, você é trabalhador, hein? Não é trabalhador, irmão, é projeto, é sonho. Eu tenho um lugar que eu quero chegar, eu tenho uma visão clara daquilo que Deus deu. Se você tem uma visão clara na sua vida daquilo que você vai construir, irmão, você não vai medir esforços. Meia-noite vai ser cedo. Ah, pastor, eu tenho um projeto de estudar, fazer uma faculdade de engenharia, química, sei lá. E eu sei que quando eu chegar naquele lugar, aquela profissão vai me capacitar a viver o reino de Deus com mais excelência. Então vai, irmão. 3 horas da madrugada vai ser cedo. Entenda, irmão, Deus não tem problema com o teu sofrimento, desde que o teu sofrimento esteja nele. O problema é que nós, por falta de integridade, por falta de vivermos com uma direção definida, por falta de vivermos com um foco definido, muitas vezes nós causamos sofrimentos na nossa vida que não vem de Deus, mas vem de nós. Porque nós brigamos com pessoas que nós não deveríamos brigar, porque nós reclamamos de coisas que não deveríamos reclamar, porque nós queremos coisas que não está no tempo de querer, porque nós queremos viver um estilo de vida que não está na época de viver. E daí nós acabamos nos frustrando, desanimando. Mas Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós tenhamos foco. Deus quer que nós tenhamos senso de propósito. Deus quer que nós venhamos, queridos, construir com Ele um futuro. E aí, irmãos, quando nós chegamos nesse lugar, quando nós chegamos no lugar onde todos os pensamentos do meu dia, quando nós chegamos no lugar onde todas as atitudes do meu dia são para Ele, irmãos, aí nós começamos a ir para o lugar certo. Então para de se ver como pequeno, para de dizer que você é pobre, irmão, para de dizer que você não pode, que você é incapaz, para de dizer assim, se eu tivesse dinheiro, ou então assim, o dia que eu tiver dinheiro. Irmão, não é o dinheiro que vai mandar na tua vida, o que vai mandar na tua vida é o projeto de Deus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, abra as Bíblias de vocês lá em Mateus 21, 18 e 19. Mateus 21, 18 e 19 diz o seguinte, vocês conhecem, é a passagem da figueira, em algumas traduções diz a figueira brava. Mateus 21, 18 e 19. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. A figueira tem algo interessante, amados. A figueira é uma árvore que representa muito bem o cristão, porque ela dá frutos antes mesmo de dar folhas. Agora pare para pensar no fruto. O fruto que uma árvore dá é para servir a ela mesma? Não. O fruto que uma árvore dá é para servir ao outro. E as folhas são para servir a si mesmo. É claro que existem folhas que são usadas para remédio, e eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas a verdade é que as folhas são o meio pelo qual uma árvore respira. Então, para a árvore, a folha faz parte do seu próprio sustento, é para que ela venha se sustentar. E o fruto é para que ela venha reproduzir vida e sustentar a outros. Não é assim que funciona? Jesus passou por aquela figueira, e muito provavelmente, querido, pela época que Jesus estava caminhando ao lado daquela figueira apresentava muitas folhas. E as folhas também têm uma característica na figueira, que a figueira produz muita folha para esconder o fruto, como medida de proteção. Então Jesus se aproxima daquela árvore e ele procura frutos. Se ele procura frutos, é porque os frutos deveriam estar entre as folhas, só que ele não encontra. Assim somos nós quando agimos sem integridade. Nós nos preocupamos mais em mostrar para o mundo folhas, o quanto nós estamos verdes, reverdejantes, bonitos e frondosos,
do que nos preocupamos em dar o fruto que nós precisamos dar. Sabe, o apóstolo Paulo, e esse você não precisa abrir, lá em 2 Coríntios 8, 21, falando sobre as ofertas que estavam sendo coletadas para a igreja, ele fala o seguinte: de manhã cedo, aliás, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Sabe, o mundo vive dizendo que a gente não precisa ser hipócrita. E para isso o mundo vive falando coisa assim: eu falo mesmo. Eu não sou mesmo. É porque eu sou sincero mesmo. Vocês já ouviram pessoas falar assim? Isso não é falta de hipocrisia, querido, isso é falta de sabedoria, ok? Você não precisa falar assim. Muitas vezes o mundo diz para nós, queridos, que nós não precisamos prestar conta para ninguém. Nós não precisamos nos preocupar com a opinião dos outros. Nós não precisamos nos preocupar com o que os outros pensam de nós. Agora, espera aí, irmão. Espera aí. Beleza. Você não precisa se preocupar com o que os outros pensam de você. Você não precisa se preocupar com a opinião dos outros. Queridos, é claro, eu entendo que existe um lado onde você precisa ter segurança. E eu sei que muitas vezes esse discurso vem para criar segurança. Mas na verdade o que ele cria é rancor no seu coração. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que nós somos a imagem de quem? De Cristo. Sim ou não? Agora eu te pergunto, irmão, se você é a imagem de Cristo na terra, vai dizer que você realmente não está preocupado em que as pessoas vejam Cristo em você. E se você não estiver preocupado com isso, qual que é o nível do teu cristianismo? Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo: ei, eu estou me preocupando em fazer o que é certo diante de Deus, mas também diante dos homens. Amados, esses dias Deus trabalhou muito no meu coração. E eu vou abrir para vocês são minha igreja. Queridos, esses dias eu fui desafiado a mudar de nível. Eu fui desafiado porque eu sempre dizia para Deus: Deus, eu te entrego tudo o que eu sou. Você já fez essa oração? Eu também já fiz, muito. E daí Deus começou a falar para mim: filho, você me entrega tudo que você é? Sim. Você já me entregou o seu coração? Eu falei sim. Você já me entregou a sua agenda? Eu falei sim. Você já me entregou o seu tempo? Eu falei sim, Senhor. Você já me entregou as suas finanças? Eu falei totalmente, tudo teu. Tudo mesmo. Você me entregou tudo. Tudo, Senhor. E a tua imagem, você me entregou? Daí aquilo me pegou, eu pensei: como assim? E daí o Senhor falou: filho, entenda uma coisa. Eu estou colocando você para influenciar pessoas a estarem mais perto de mim. Eu preciso que você cuide melhor da sua imagem, de quem você é, diante dos homens, como você tem cuidado da sua imagem diante de mim. Falei: então, tá bom. Então, vamos lá. Entendem, amados? Se trata de você falar melhor. Se trata de você pensar melhor. Pastor, você está querendo que eu mude quem eu sou? Você está querendo me mudar à toa, irmão, porque converter é isso. Converter é você mudar quem você é e você ficar parecido com Cristo. Isso é outra hipocrisia do mundo. Não, eu não preciso mudar quem eu sou. Eu preciso ser quem eu sou, eu não preciso mudar quem eu sou. Precisa, irmão, porque muitas vezes quem nós somos é mau e precisa ser adequado à vontade de Deus. Entendem? Então, isso tudo que eu estou falando para vocês é integridade. Isso tudo que eu estou falando para vocês é pensarmos a nossa vida em um novo nível, para que nós venhamos ter capacidade, potencial para viver a vontade de Deus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. E como último texto, eu quero motivar vocês. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 6, versículos 10 ao 12. Deus não é injusto, e Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Aleluia! Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, não duvide, existe uma herança do Senhor para a sua vida. Eu não sei qual é a forma dessa herança, porque o nosso Deus é pessoal, o nosso Deus é um Deus de perto e não de longe. Então Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece o teu coração. Eu sei que alguns aqui sonham com empresas, outros aqui sonham com casamento, outros
sonham com a família, congregando com ele nesse lugar, outros sonham com o ministério, outros sonham com o pastoreio. Eu sei que cada um de vocês tem uma forma especial de se relacionar com Deus e um lugar especial no Senhor. Mas a verdade, queridos, é que se vocês não forem negligentes, a verdade, queridos, é que se vocês perseverarem até o fim, a verdade, queridos, é que se vocês mantiverem a fé, e se vocês se mantiverem, ainda que com sofrimento, porque muitas vezes vocês vão ser tentados a pecar, muitas vezes vocês vão ser tentados a duvidar, muitas vezes vocês vão ser tentados a abandonar caminhos. Se vocês abandonarem todos esses pensamentos e decidirem viver em Cristo, queridos, a recompensa é certa. E Deus vai entregar a cada um o galardão que Ele prometeu. Sabe? Mas confie no Senhor. Confie no Senhor, não tenha medo de perder. E agora eu vou para uma parte mais impessoal da pregação. Não tenha medo de perder, irmão. Não tenha medo de perder amizades. Não tenha medo de perder relacionamentos. Não tenha medo de perder dinheiro. Não tenha medo de perder tempo. Não tenha medo de perder. Com Deus você nunca perde. E isso parece muito clichê, porque eu sei que a gente ouve muito isso lá no mundo, queridos, e o mundo tem uma forma errada de enxergar essas coisas. Mas a verdade é que quando nós, mediante uma entrega, nós nos relacionamos com o Senhor e entregamos tudo para Ele, Ele sempre, sempre, sempre vai fazer nós sairmos do processo maior e melhor do que nós entramos. Deus sempre vai acrescentar. Eu lembro que no ano passado, eu comecei o ano e Deus tinha me dado a graça de ter um valor específico na conta. E eu fiquei muito feliz com aquele lugar que eu tinha alcançado. Só que durante o ano, Deus foi me dando projetos, Deus foi me dando sonhos, Deus foi me dando coisas, lugares que eu precisei investir, coisas que eu precisei investir. E certo dia eu falei para minha esposa, amor, que interessante. Quando nós tínhamos aquele valor parado, eu só tinha um número na minha conta bancária. Hoje, o valor não está lá. Hoje o valor está em mim. Eu aprendi a investir naquilo que Deus deseja que eu investisse. Irmão, entenda uma coisa. Visão e crescimento tem muito pouco a ver com quanto você tem na carteira. Muito pouco a ver com quanto você tem naquela tua conta do Nubank. Tá? E tem muito a ver, querido, com a forma que você está construindo as coisas que Deus deu para você. Seja fiel. Seja fiel no pouco. Permita que Deus construa o seu caráter. Permita que Deus construa em você e através de você um projeto. E aí, irmão, pode ter certeza, você vai viver muito melhor. Aí você vai viver plenitude. Aí as rupturas acabam. Sabe o sentimento que eu tinha, que eu falei para vocês? Talvez eu esteja falando de algo que já existiu ou existe no coração de alguém aqui. Esse sentimento de ruptura. Parece que eu estou fora do meu lugar. Parece que eu não estou no lugar onde eu deveria estar. Parece que eu não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo. Irmão, deixa Deus tomar o controle da tua vida e levar você para os lugares que Ele tem para você. Isso é integridade. Isso vai gerar santidade. Isso vai gerar autoridade. E aí tua vida muda, ó. Assim. Da água para o vinho. E se você aceitar esse desafio, não meu, mas de Deus, em 2 anos, a pessoa de daqui a 2 anos não vai reconhecer a pessoa que está aqui hoje.